9h07. Uma ótima tarde para você que está conectado com a gente aqui na Rádio Interativa. Como é que você está aí? Tudo bem? Tudo tranquilo? Está no ar mais um programa Conhecendo a Palavra para você, todos os sábados a partir da 1 da tarde até as 2h20 mais ou menos, né? A duração do nosso programa. E hoje vamos seguir o nosso estudo do livro de Mateus, do capítulo 6 ao capítulo 10, né? Muita coisa bacana. Temos também o nosso terceiro capítulo de Casamento e Família, que você que acompanha nosso programa já está acostumado a ouvir na nossa programação. Na última parte do programa, né, a gente vai falar sobre família e casamento também, porque é importante. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe a cada um de vocês. A partir de agora, no ar, programa Conhecendo a Palavra. E hoje a gente vai trazer para vocês, em primeira mão aqui, o Salmo 91 e depois a gente vai trazer o capítulo 10 de Romanos. E na sequência, ouviremos A Nós Descei a Divina Luz. E logo após a gente volta para começar a ouvir também os capítulos do livro de Mateus, os capítulos 6 e 7, e depois o 8, 9 e o 10. E no nosso encerramento, temos os outros louvores, músicas, e também falaremos sobre família e casamento neste programa de hoje, no nosso terceiro capítulo. Vamos lá então? Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo-me. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. A nós descei divina luz, a nós descei
sois a vida, sois o amor, vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. Vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Divino Espírito descei, os corações vinde inflamar e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar, e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Capítulo 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação,
e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Muito bem. 13 horas 18 minutos. Ouvimos aí o capítulo 10 do livro de Romanos. Que estudaremos o livro de Romanos e também as epístolas nos próximos programas depois que a gente terminar aqui, né, o livro de Mateus. A gente vai começar a Romanos, vamos para Romanos e também vamos para as epístolas e muita coisa, né? A Bíblia Sagrada tem conteúdos para a gente trabalhar a vida inteira, né? Não é para trabalhar só 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. Aqui existe conteúdo para a gente, para vida inteira, né, gente? Não adianta. Não é só para hoje, não é só para amanhã. É para todos os momentos da vida. E é o livro mais importante. Não tem outra explicação. Bom, agora nós vamos ouvir o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Mateus. Porém, antes eu quero agradecer ao pessoal que está junto com a gente. A Elaine Neinas, ela está dizendo aqui, preciso muito de oração, não aguento mais. Olha, Elaine, eu convido você a ouvir o que o programa tem a nos trazer até o final, e eu tenho certeza que mudará a sua vida, né? Tenho certeza que mudará. Eu não posso fazer oração para ninguém, né, gente? Porque eu não sou digno disso. Não sou nenhum pastor. Eu não tenho esse poder de fazer oração aqui durante o programa para que eu possa ajudar alguém. Mas eu digo a vocês que estão aí do outro lado ouvindo a gente, que através desse programa, do que você vai ouvir no Evangelho de Mateus, ou que você vai ouvir nos nossos louvores aqui, e também daqui a pouco tem casamento, família, isso tudo serve para a vida de vocês. Então apenas ouçam. E claro que quando a gente faz a oração antes da gente deitar para descansar à noite, eu tenho por hábito orar pelo mundo inteiro, né? Não só para mim, nem só para minha família, mas para o mundo inteiro e para aqueles que estão necessitando da paz do Senhor. Então, Elaine, fique junto com a gente, que eu tenho certeza que essa angústia, que essa coisa ruim que você está sentindo vai aliviar o seu coração, a sua alma aí, com certeza, né? Abraço para você e obrigado pela sua companhia. Também o Pedro Braga tá com a gente, a Nilvia Cortes Lopes, abraço para você aí, a Glória Souza também tá ouvindo a gente, deixa eu ver quem mais aqui, a Josiane Mosel, né, pessoal que entrou na nossa programação, na nossa transmissão. A Luciane Sobotic tá sempre junto com a gente, muito obrigado pela companhia, a Cleonice Bazejo também, o Miro Bonassi, olá para você, a Brenda Maria, o Carlos Henrique tá dizendo aqui, glória a Deus, claro, né, Carlos, glória a Deus mesmo por nos dar essa oportunidade pra gente estar junto com vocês. Vamos lá. Exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola,
não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore à tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto,
Não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Muito bem, ouvimos capítulos 6 e 7 deste livro maravilhoso que é o primeiro evangelho, que é o livro de Mateus. E claro, a gente no primeiro programa, a gente trouxe todo o primeiro, segundo e o terceiro sábado, né? Foram 3 sábados que a gente trouxe o evangelho de João e agora estamos no evangelho de Mateus. Em Mateus 7, no versículo 13 e 14,
que diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. E é uma verdade, né? É apenas uma escolha nossa. Uma escolha nossa. Vou ter que mudar a câmera aqui, né? É uma escolha simples. Porque nós podemos fazer essa escolha, né? Nós podemos entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que leva à perdição, né? Basta a gente ler o livro sagrado e entender. Vamos ouvir agora Jorge Pai e Jorge Filho, Misericórdia. Me sinto perdido, Jesus me consola. Hoje de joelhos venho clamar-te misericórdia. Toma minha vida e me renova. Vem me transforma em um novo ser. Misericórdia, vem me perdoa por tantos pecados. Quero ser curado e clamo a Jesus. Misericórdia, quero renegar as coisas do mundo que me afastavam da tua graça. Misericórdia, misericórdia, sim, Jesus. Misericórdia, vem me conduz. Misericórdia, misericórdia. Já posso sentir, aleluia, tuas mãos me amparam. Tu és meu Deus, tu és piedoso, misericordioso. Jesus, te adoro. Tu és piedoso, sim, Jesus, misericordioso. Vem me conduz, tu és piedoso. Jesus, te adoro. Vem me perdoa por tantos pecados. Quero ser curado e clamo a Jesus. Misericórdia, misericórdia, sim, Jesus. Misericórdia, vem me conduz. Misericórdia, misericórdia. Já posso sentir, aleluia, tuas mãos me amparam. Tu és meu Deus, tu és piedoso, misericordioso. Jesus, te adoro. Tu és piedoso, sim, Jesus. Misericordioso, vem me conduz. Tu és piedoso, Jesus, te adoro. Misericórdia, Jorge Pai e Jorge Filho. Foi essa canção maravilhosa que ouvimos aqui no programa Conhecendo a Palavra. Quero mandar um abraço para Marli Terezinha Costa, que está com a gente. Muito obrigado aí pela sua companhia. Uma ótima tarde de sábado a todos. Aqui em nossa cidade tá chovendo lá fora, né?
Mais uma vez está chovendo, isso faz parte. Deus abençoe a todos. Vamos trazer agora na sequência o capítulo 8 de Mateus. Vamos seguir ouvindo este evangelho maravilhoso, né, que é o primeiro evangelho do Novo Testamento. E agora vamos ouvir o capítulo 8 e o 9 de Mateus. Capítulo 8. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz ficará curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo ficou curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os demônios e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Se nos expeles, manda-nos para a manada dos porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeira abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram.
Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Capítulo 9. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela, e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguiu e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste, porque dizia consigo mesma: Se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas, afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: Credes que posso fazer isso? Responderam-lhe: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E, expelido o demônio, falou mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: Pelo maioral dos demônios é que expele os demônios.
E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Levante a cabeça, não fique assim. Deus está te olhando e te contemplando. Creia, não é o fim. Confie em Deus e os teus problemas irão terminar. Pois Deus nunca falha e ninguém atrapalha o seu operar. O mar vai se abrir pra você passar. Muralhas vão cair, pois Deus vai derrubar. E o impossível vai acontecer. É só confiar, Cristo tem poder. O mar vai se abrir pra você passar. Muralhas vão cair, pois Deus vai derrubar. E o impossível vai acontecer. É só confiar, Cristo tem poder. Interativa. Confie em Deus e os teus problemas irão terminar. Deus nunca falha e ninguém atrapalha o seu operar. O mar vai se abrir pra você passar. Muralhas vão cair, pois Deus vai derrubar. E o impossível vai acontecer. É só confiar, Cristo tem poder. O mar vai se abrir pra você passar. Muralhas vão cair, pois Deus vai derrubar. E o impossível vai acontecer. É só confiar, Cristo tem poder. O mar vai se abrir pra você passar. Muralhas vão cair, pois Deus vai derrubar. E o impossível vai acontecer. É só confiar, Cristo tem poder. O mar vai se abrir pra você passar. Muralhas vão cair, pois Deus vai derrubar. E o impossível vai acontecer. É só confiar, Cristo tem poder. É só confiar, foi Keila Paula que cantou pra gente, depois de nós ter encerrado o capítulo 8 e 9 do livro de Mateus. Mandar um abraço pra Terezinha
Cristanilo, né? Também Gersone Ribeiro, a Josiane Mosel e para Elaine, que tá junto com a gente, né? Para você que tá angustiado, para você que está triste, para você que está com o coração apertado com alguma coisa ruim que está acontecendo na sua vida, eu vou trazer uma canção agora e eu quero que vocês prestem bem atenção nessa. É mais ou menos 1 hora e 20 de programação para você, conhecendo a palavra, estudando a palavra de Deus segundo a Bíblia Sagrada, tudo como está escrito aqui, né?
a gente traz para você. Bom, chegou o momento de falarmos sobre casamento e família. Para você que está com a gente pelo Facebook, na nossa fanpage e nossos aplicativos, em todas as nossas plataformas onde chega o som da Interativa, sejam todos bem-vindos e uma ótima tarde de sábado a todos. Logo, logo também nossa live estará no canal do YouTube. Você pode também pesquisar aí e achar a gente no YouTube. Então, agora vamos trazer o capítulo 3, que falamos aqui sobre casamento, falamos sobre família. E hoje vamos trazer os 7 elos da unidade. Este é o capítulo 3 deste estudo maravilhoso. É um estudo internacional que a gente adquiriu através de um estudo bíblico. E também quero agradecer a todo o pessoal do Encontro com a Palavra, né? Que nos mandou aí este estudo aí sobre casamento e família, que é maravilhoso. E a partir de agora você vai ouvir junto com a gente. Bom, capítulo 3, os 7 elos da unidade. Um africano muito temente a Deus entalhou num pedaço de madeira um símbolo que retrata o relacionamento que Deus idealizou quando criou o primeiro casal e ordenou que se tornassem uma só carne. Quando esse talentoso cristão fez esta escultura, estava ilustrando as 7 formas pelas quais o homem e a mulher tornam-se uma só carne. Ele entalhou um homem e uma mulher unidos por uma corrente de 5 elos duplos. Essa corrente que os unia estava ligada a um elo que cada um deles possuía no topo da cabeça. Cada um desses elos representava a unidade que Deus planejou para o homem e para a mulher. Os elos no topo de suas cabeças representavam o relacionamento que cada um tem com Deus. O fato de todos os elos estarem ligados a estes dois representava o relacionamento espiritual do casal, que é a base para a sua unidade. O primeiro elo duplo representa a comunicação e simboliza a ferramenta que permite ao casal cultivar e manter esta unidade. O segundo elo representa a compatibilidade, que é a evidência da unidade. O elo entalhado no centro dos 5 que formam a unidade do casal é o elo do amor, a dinâmica da unidade do casal. O elo do amor é seguido pela compreensão, que representa o crescimento dessa unidade. E o último desses elos duplos, que os tornam uma só carne, é o sexo, que é a expressão de alegria da unidade. O fato de todos os elos serem duplos manifesta a realidade de que todas essas dimensões da unidade são recíprocas e envolve uma relação de dar e receber. A ligação desses 5 elos, aos que cada um tem sobre suas cabeças, significa os 7 elos da unidade. Os programas sobre casamento e família que já exibimos foram baseados nas 7 dimensões do casamento, representadas pelos 7 elos que tornam o homem e a mulher uma só carne. Vamos apresentar para vocês um resumo em 2 apostilas do estudo que já foi ao ar sobre a lei do casamento e da família. O elo espiritual. Estudiosos da Bíblia acreditam que o rei Salomão estava fazendo uma observação a respeito do casamento quando pregou sobre o cordão de 3 dobras, que não se quebra facilmente. Está em Eclesiastes 4, no 4:12, né? Uma corda com 3 dobras é mais difícil de ser quebrada porque os fios se entrelaçam, tornando essa corda mais resistente. Quando Deus projetou a unidade entre o homem e a mulher, que
que é providencial, permanente e exclusiva, os dois deveriam ser um e juntos serem um com seu Criador. Foi assim que Deus planejou o casamento. Ainda hoje podemos ler em alguns túmulos infantis judaicos a seguinte inscrição: a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. 1 Samuel 25, 29. Essa seria uma excelente declaração a ser feita nas cerimônias de casamento que são realizadas diante de Deus. As 3 dobras, na bonita metáfora de Salomão, podem representar o casamento de 2 cristãos, o marido, a mulher e Cristo. Em 1 Coríntios 7, o capítulo do casamento, o apóstolo Paulo exorta os casais a se separarem por mútuo consentimento, por um curto período de tempo, para que possam se dedicar à oração e ao jejum. Na verdade, ele está se referindo ao relacionamento sexual do casal. O seu raciocínio é que a unidade do casal é fortalecida pela unidade espiritual com seu Criador. Você pode conferir em 1 Coríntios 7, versículo 3 ao 5. Vou discutir a unidade física mais tarde, mas gostaria de fazer algumas observações sobre o que está implícito nesta passagem do apóstolo Paulo sobre o relacionamento íntimo do casal. O relacionamento mais íntimo que alguém pode ter não é com seu cônjuge, mas com Deus. Paulo está falando que nosso relacionamento com Deus é íntimo, individual e particular. Se o casamento é fortalecido pela separação para que individualmente nós cheguemos mais a Deus, isso quer dizer que mesmo depois de termos nos casado, mantemos com Deus um relacionamento individual. Pense um pouco sobre isso. No dia do juízo, ficaremos individualmente diante de Deus e não com um casal, ou com marido e mulher. O casamento de 2 crentes será forte ou fraco, de acordo com o relacionamento que cada um tem com Deus. Se o marido é um homem de fé e tem comunhão com Cristo, e o mesmo acontece com a mulher, eles juntos têm algo em comum, têm uma dimensão espiritual no seu casamento que fortalecerá a união dos dois. Quando um homem e uma mulher têm seus momentos individuais com Deus, momentos de oração, leitura da Bíblia, eles ficam mais preparados para os momentos difíceis da vida. Pode ser que um magoe o outro de vez em quando, mas depois de terem seus momentos com Deus, eles ficam em paz com o Senhor e em paz um com o outro. À medida que os dois se aproximam do Senhor no dia a dia, experimentam uma intimidade cada vez maior com Deus e um com o outro. Se vocês, cônjuges, não estiverem próximos do outro como gostariam de estar, aproximam-se de Deus individualmente. É assim que o elo espiritual da unidade fortalecerá o casamento. Como cada um individualmente tem um elo espiritual com Deus, esses elos espirituais formam o fundamento do casamento que Deus planejou para nós na sua palavra. Muito bem, este foi o capítulo 3, muito importante, e a gente tem muito ainda que falar sobre isso. Mas eu quero agradecer a sua companhia, quero agradecer o seu tempo que você dedicou por estar junto com a gente, ouvindo o nosso programa Conhecendo a Palavra neste dia 28 de julho de 2018. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que a paz esteja em seu coração, esteja em sua família, que você seja feliz a cada momento. Abraço a todos e a gente volta no próximo sábado com mais um programa Conhecendo a Palavra. E eu peço a vocês, estudem um livro sagrado para vocês verem como é maravilhoso, né? É muito bom, vai fazer bem para você, para sua família, para sua alma.
1111. Arlindo Automóveis. Vende, troca e financia.